vamos iniciar essa reunião do pré-natal de alto risco de hoje, 3 de setembro. A reunião de hoje nós vamos dar seguimento à nossa discussão de protocolo. Hoje a gente vai discutir o protocolo de plástica gestacional, que foi atualizado pelo professor Gabriel, que vai se juntar a nós nessa apresentação e vai fazer os comentários ao final. Primeiro, a Luísa vai fazer a apresentação de um caso para ilustrar o protocolo e depois a Fernanda vai fazer a apresentação do protocolo em si. Então, Luísa, pode começar a apresentar os seus slides. Ok. Tá vendo a aula certinho? Já começou, pode falar. Boa tarde, gente. Meu nome é Luísa, sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia do HC da UFMG, e como o professor Mário falou, para a gente discutir hoje sobre doença trofoblástica gestacional, eu vou começar apresentando um caso clínico, que vai ser seguido pela apresentação do protocolo pela Fernanda. Esse caso é de uma paciente que acompanha no ambulatório especializado em doença trofoblástica gestacional do HC, coordenado pelo professor Gabriel. Bom, o caso começa no dia 26 de março desse ano. A paciente é SRS, de 38 anos, que até o momento tinha 2 gestações. Uma cesárea, há 10 anos atrás, e um aborto espontâneo de primeiro trimestre, há 8 anos. Nesse dia 26 de março, ela apresentava um atraso menstrual de 6 semanas e 2 dias, não tinha nenhum sintoma, é uma paciente rígida, e por vontade própria, né, pelo atraso menstrual, ela procurou fazer uma ultrassom para ver a possibilidade de uma gestação. Quando ela submeteu ao ultrassom, foi identificado um saco gestacional com diâmetro de 12,6 milímetros, era um saco gestacional regular, mas não foi visualizado vesícula e nem embrião, né, o que já poderia se pensar numa gestação anembrionada, ou no próprio aborto retido, e justamente por isso o ultrassonografista orientou que a paciente, em 2 semanas, repetisse o exame para avaliar a viabilidade ou não da gestação. Aqui a gente vê as imagens desse ultrassom, né? Peço desculpa pela qualidade, porque foi foto da foto, então não ficou muito boa, mas a gente consegue ver um pouquinho, né, do saco gestacional descrito, a gente vê que não tem embrião, não tem a vesícula, como foi laudado. Então, exatamente 2 semanas depois, na época com 8 semanas e 2 dias de idade gestacional, a paciente procurou novamente o ultrassonografista, né, e nesse dia, o que tinha de diferente para o primeiro exame é que já tinha um sangramento vaginal vermelho vivo, era intermitente, em pequena quantidade, e que tinha iniciado 2 dias após o primeiro ultrassom. Quando foi realizado o exame, foi encontrado um útero aumentado de volume, um endométrio com mais ou menos 34 milímetros de espessura, e chamou atenção o conteúdo, né, da cavidade uterina. Era um material, umas imagens amorfas, né, ecos, várias áreas císticas, os ovários não tinham alterações, não tinha líquido livre na pelve, e diante desses achados, o ultrassonografista suspeitou já de uma vez que poderia ser uma gestação molar. E que só chamando a atenção para a questão dos ovários sem alterações, né, porque sempre que suspeitar de gestação molar, a gente tem que pensar nos cistos pré-luteínicos que podem surgir com a mola completa. Então, é importante ressaltar que, nesse caso, não tinha nenhum cisto nos ovários. Aqui as imagens desse segundo exame, a gente vê, né, aqui o endométrio e esse material amorfo, com essas regiões císticas que foi encontrada dentro do útero. Aqui mais algumas imagens do exame, né, por outro ângulo. Então, após essas imagens, o ultrassonografista orientou que a paciente procurasse uma maternidade. No mesmo dia, então, ela procurou um serviço em Belo Horizonte, chegou lá com esse ultrassom, com a queixa do sangramento que ela já tinha apresentado no ultrassom. No exame físico, ela estava hemodinamicamente estável, o útero realmente era globoso, e infelizmente não tinha descrição, assim, se o útero era palpável no abdômen, né, assim, qual o tamanho desse útero. E ela tinha um sangramento genital discreto que realmente foi visto no exame físico. Foi combinado com a paciente, então, que ela retornaria no dia seguinte em jejum para a realização do AMIL, e também nesse dia já foi solicitado o beta-HCG. No dia seguinte, ela retorna e já tem o resultado do beta, a gente vê que é um valor bem elevado, né, reforçando ainda mais essa hipótese de mola, e a gente pode extrapolar ainda um pouquinho mais, pensando na mola completa, né, uma vez que a mola parcial, geralmente os valores não passam de 100 mil, no caso ela já estava 151.500. Ela foi submetida, então, ao AMIL, infelizmente não tem também a descrição se saíram vesículas ou não, fala só que foi moderada a quantidade de restos ovulares, não teve nenhuma intercorrência, ela recebeu alta no mesmo dia, já com a prescrição do contraceptivo, e com orientação de retornar em 7 dias para dosar o beta-HCG.
Ela ficou em acompanhamento nessa maternidade, então, do dia 10 de abril ao dia 8 de maio, fazendo beta-HCG semanal, e nesse meio tempo, desculpa, saiu o resultado do exame anatomopatológico, foi no dia 25 de abril, e a microscopia realmente confirmou que se tratava de uma doença da mola datiforme completa. A gente vê que tinha vilosidades coriônicas volumosas, estroma edematosa, vascular, por vezes contendo cisternas, e contornado por trofoblasto hiperplásico. Eu destaquei o trofoblasto hiperplásico porque esse é um dos principais achados no exame, né, da anatomopatológico da mola completa. Tanto o cito quanto o sincisto trofoblasto, eles estão hiperplasiados na mola completa, enquanto na parcial a gente tem uma hiperplasia apenas do sincisto trofoblasto. E também não foram vistas partes fetais, o que corrobora ainda mais com o diagnóstico da mola completa. E aqui é só interessante falar que, assim, foram né, achados os achados conseguiram dar o diagnóstico para a gente, mas às vezes em casos muito iniciais, a gente não consegue ter achados nem na macroscopia, nem na microscopia que comprovem a mola para a gente vai ter que abrir mão de outros recursos, como, por exemplo, a imunistoquímica, mas no caso da paciente não foi preciso, porque só a microscopia já foi capaz de dar o diagnóstico. Então, ela ficou em acompanhamento desse beta-HCG nessa maternidade que ela procurou inicialmente, do dia 9 ao dia 1º de maio. A gente vê que 2 semanas após o procedimento, o beta vinha caindo em níveis, né, satisfatórios, foi de 151 mil para 2 mil praticamente. Só que do dia 24 de abril ao dia 1º de maio, houve um aumento, o que fez com que ela fosse referenciada para o ambulatório do HC. Quando ela chegou no ambulatório, então no dia 11 de maio, a primeira consulta, dosou o beta-HCG, a gente viu que está 12.900. É claro que teve um aumento em relação ao exame anterior, mas a gente tem sempre que lembrar que nesse momento houve uma mudança de laboratório, né? Então, assim, o aumento não quer dizer que é exatamente esse aumento. Mas na semana seguinte ela continuou apresentando níveis elevados. Os valores praticamente dobraram, né, de uma consulta para outra, e justamente por essa tendência de aumento e por estar um valor maior do que 20 mil, já mais de 4 semanas após o procedimento de esvaziamento uterino, foi pensado que essa paciente merecia uma investigação um pouco maior para ver se não haveria, né, uma doença neoplásica. Então, a propedêutica foi estendida, foi realizada uma ultrassom transvaginal, o útero, no momento, já estava com o tamanho adequado, o endométrio estava fino, mas foi encontrado um nódulo uterino hipervascularizado, segmentar anterior, e nesse caso a gente não pode, assim, apesar de ser uma complicação rara, a gente tem sempre que lembrar de uma das possíveis complicações, sim, as possíveis sequelas da mola, né, que é a malformação arteriovenosa uterina, que é rara, mas que tem essa característica, né, de hipervascularização uterina. Então, eu coloquei mais só para ilustrar e para a gente lembrar dessa possível complicação. Os ovários continuavam normais, sem nenhuma alteração. No dia seguinte, né, no dia seguinte a esse aumento do beta, a esse ultrassom, a paciente foi encaminhada, ela chegou no hospital para internação e para avaliação da quimioterapia. Também estava assintomática, estava hemodinamicamente estável e não tinha nenhum achado significativo no exame físico. E aqui lembrando que o exame físico também faz parte do estadiamento, né, da doença da neoplasia molar, porque a gente pode, às vezes, visualizar alguma lesão metastática na vagina, na vulva, né, alguma coisa assim. E foi solicitada a interconsulta com a oncologia para avaliar o início da quimioterapia. Foram pedidos os exames complementares, né, que completam a propedêutica da mola, e a gente vê que o beta-HCG continuou subindo, já estava 25 mil no exame anterior, do dia anterior, há 3 dias, desculpa, e nesse dia já estava 31 mil, também pedida, né, função hepática, função renal, sem nenhuma alteração, a avaliação da tireoide também, apesar do beta alto, a função tireoidiana estava normal, e a radiografia de tórax para avaliar metástases sem alterações. Então, não foram necessários mais exames de imagem para ver a questão de metástase. A paciente, então, o estadiamento dela seria um estágio 1, porque era uma doença limitada ao útero, e ela fazia 5 pontos nos scores, né? Depois que o professor Gabriel pode até me corrigir se eu tiver colocado errado essa pontuação. Mas ela pontuava na questão da gestação anterior, que a última tinha sido um abortamento, tinha 8 anos esse abortamento, e o beta já estava mais de 30 mil no momento. Então, sendo o estágio 1 e mais os 5 pontos, ela era considerada uma doença de baixo risco, e então a quimioterapia seria com uma monoterapia com metotrexato como a primeira opção. E seria feita, né, até que o beta se normalizasse, então mantido por mais 3 ciclos de consolidação. A paciente, então, fez a primeira dose do metotrexato ainda na internação, no dia 22 de maio, sendo 1 miligrama por quilo, e foi feito o esquema de 4 vezes na semana, D1, D3, D5 e D7, cada ciclo.
Ela recebeu alta no dia seguinte e já com os encaminhamentos para os retornos, tanto com a oncologia quanto com o ambulatório da mola. Aqui eu coloquei uma tabela para ilustrar, então, o acompanhamento da paciente. E, felizmente, depois que ela começou a quimioterapia, a gente vê que o beta vem só caindo, né? Ela já fez 8 ciclos, atualmente ela terminou o 8º ciclo essa semana. Vai terminar, quer dizer, essa semana o 8º ciclo, e a gente vê que o beta está só na tendência decrescente. O último beta foi 9, bem próximo, né, de zerar. E tomara que essa paciente, então, realmente evolua zerando esse beta logo, para que ela possa fazer agora só os 3 ciclos de consolidação. E aqui coloquei também os hemogramas que ela realizou nesse meio tempo, né? Lembrando que é importante acompanhar também, o metrexate pode ter seus efeitos de plaquetopenia, leucopenia, só que a paciente manteve bons parâmetros laboratoriais por todo o tempo. E lembrando, né, que a mola na doença de baixo risco, como é o caso dela, tem um índice de cura completo muito alto, né, quase perto de 100%. Então, a gente torcer para esse ser o desfecho dela, né? E era esse o caso que eu ia passar, agora a Fernanda vai falar o protocolo. Obrigado, Luísa. Gabriel, se quiser fazer algum comentário específico do caso antes de passar o protocolo? Eu acho que a gente pode passar o protocolo, que ele vai falar muito a respeito, Mário, de quais foram as condutas, né, as propostas para essa paciente, ele vai ser apresentado no protocolo. Mas é importante sinalizar para o paciente, assim, que a paciente que realmente tem doença trofoblástica gestacional, se ela trata em momento oportuno, nós praticamente vamos curar quase que a totalidade das nossas pacientes, né? É a neoplasia da espécie humana mais curável. E com vamos dizer assim, com um tratamento relativamente muito simples, que é o metrexate. Dentro das quimioterapias que nós temos, obviamente que ele tem efeitos colaterais graves, importantes, em algumas pacientes, mas considerando o contexto de quimioterapia disponível, você vê que é um tratamento que ele é um tratamento objetivo, né, e que tem uma resposta muito boa. Então, por isso que a gente não pode esquecer de acompanhar as pacientes com suspeita de mola ou com confirmação de mola. Né, isso é importante. Ok. Então, vamos deixar a Fernanda apresentar e depois você faz os comentários a respeito das mudanças no protocolo. Ô, Fernanda, pode começar. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou residente do 2º ano de ginecologia e obstetrícia do HC do UFMG. Fui orientada na apresentação pelo Dr. Mário Dias e vou apresentar o protocolo de doença trofoblástica gestacional, que foi elaborado também em conjunto com o Dr. Gabriel. Antes eu não podia deixar de elogiar a apresentação da minha dupla, me mata de orgulho. Achei a gracinha a apresentação e ela já pincelou algumas coisas que a gente vai comentar aqui agora. Bom, então, quando a gente fala da doença trofoblástica gestacional, na verdade, a gente está falando de um conjunto de doenças que elas acontecem após uma fecundação aberrante. Então, essa fecundação gera proliferação trofoblástica normal, e ela pode suceder qualquer tipo de gestação. Então, o paciente pode ter uma gestação a termo que evolui para a doença trofoblástica, pode ser uma mola, pode ser, às vezes, até uma ectópica. Então, não é o passado dela que vai determinar o que ela vai desenvolver para frente. Essa doença trofoblástica gestacional, como eu falei, tem várias formas, e elas são divididas entre as formas benignas e as formas neoplásicas. Dentre as formas benignas, a gente fala principalmente de mole latiforme completo e parcial, mais raramente de nódulo do sítio placentário atípico e do sítio placentário exagerado. E nas formas neoplásicas, a gente tem a mole invasora, o coriocarcinoma e o tumor trofoblástico do sítio placentário e o epitelioide. Aí a gente coloca uma diferença do protocolo novo para o protocolo antigo, que o antigo ele não delimitava todas essas definições, ele falava mais entre as formas benignas e as formas metastáticas. Então, aqui a gente tem uma definição mais separadinha entre as duas formas. Falando inicialmente das formas benignas, a gente separa principalmente a mola completa da mola parcial. Sendo que a mola completa, esse quadrinho ele já tinha no protocolo antigo, mas ele é bem ilustrativo, porque a gente tem as características para poder diferenciar a mola completa da parcial. O cariótipo da mola completa é diploide, enquanto da parcial é triploide. E é importante diferenciar a mola completa da parcial,
por causa da evolução para neoplasia. Então, na mola completa, a gente tem uma chance 4 vezes maior do que na mola parcial de evolução para neoplasia, e a diferença, principalmente, que a gente vê no ultrassom e no anátomo patológico, é que na mola completa ela é completamente mola, né? Ela não tem feto. Então, na mola parcial, a gente pode ter associada às áreas císticas um feto mal formado ou com ciúro simétrico, geralmente. Nos níveis de beta-HCG na mola completa, geralmente são muito mais elevados, igual a Luísa falou que na mola parcial, geralmente ele não ultrapassa os 100 mil. Na mola completa, a gente tem aí pacientes com mais de 1 milhão de nível de beta-HCG. Isso justifica também as maiores complicações clínicas, são mais frequentes na mola completa, é um quadro mais exuberante do que na mola parcial. No diagnóstico, ele geralmente é feito através da ultrassonografia. Hoje em dia, que a gente tem um acesso mais precoce, mais fácil da ultrassonografia, muitas vezes a paciente não chega nem a manifestar a clínica. Então, ela já chega igual essa paciente nossa, que ela chegou na maternidade ainda... na maternidade não, na verdade, o primeiro diagnóstico dela foi ultrassonográfico, e aí ela começou com esse sangramento vaginal. Quando tem uma clínica, ela é um diagnóstico diferencial de sangramento de primeiro trimestre, e pode ser associado ou não à eliminação de vesículas e suas complicações clínicas, hiperemese gravídica, hipertireoidismo, pode dar um quadro de pré-eclâmpsia antes mesmo de 20 semanas, e os cistos tecluteínicos, que a Lu também lembrou que a gente tem que procurar no ultrassom. Os níveis de beta-HCG são mais elevados, e o diagnóstico também é feito pelo anátomo patológico, mas no protocolo eles colocam esse ponto interessante de que não é mandatório apresentar o anátomo patológico para ter o segmento. Então, por exemplo, uma paciente que teve um abortamento e não fez anátomo patológico desse material, e aí ela segue com o sangramento uterino anormal, e a gente, nessa propedêutica, faz o beta-HCG, e ele está em ascensão, ele está ainda positivo quando ele já deveria estar negativo, não é porque a paciente não tem esse anátomo que a gente não vai fazer esse segmento do caso, porque ele já tem uma suspeita clínica, né? Clínica laboratorial do beta-HCG. O tratamento, então, a gente inicialmente faz o esvaziamento uterino, preferencialmente com a vacoaspiração, ou com a NIU, ou com aspiração elétrica, e faz os exames complementares. Faz um beta-HCG quantitativo antes do esvaziamento, o hemograma, e lembrar que essas células da mole datiforme, ou de qualquer doença, na verdade, trofoblástica gestacional, elas expressam os antígenos eritrocitários. Então, lembrar de olhar o grupo sanguíneo, tipagem RH do paciente, porque se ela tiver um RH negativo, a gente precisa administrar a imunoglobulina anti-RH. Fazer o rastreio para as complicações, então, a função tiroidiana, TSH e T4 livre, se a paciente tiver sinais de hipertiroidismo ou nível de beta-HCG maior do que 100 mil. Fazer o raio-x de tórax, se a pessoa tiver uma altura uterina maior que 16 centímetros, então for a gestação mais avançada, ou se tem suspeita clínica de doença pulmonar ou de neoplasia trofoblástica. Se a paciente tem um útero volumoso, então se tem um risco maior de sangramento durante esse esvaziamento, realizar a reserva de sangue antes. E o tratamento com esterectomia, ele é feito em alguns casos selecionados, que a paciente já tem próstata definida e casos com score mais avançado, com maior risco. Claro que no esvaziamento uterino você tem risco também de um sangramento refratário, que pode necessitar também esterectomia. Mas não é o tratamento de escolha inicial. E após o esvaziamento, como é que é feito esse acompanhamento? Primeiro, né, tratamento das complicações que essa paciente possa ter. Lembrando que uma dessas complicações dos cistos tecluteímicos, eles geralmente regridem depois do esvaziamento, então a conduta é expectante, mas como o ovário está de volume aumentado, pode haver torção anexial e até rotura desses cistos. Essa paciente, na alta, tem que receber uma contracepção, idealmente contracepção oral, injetável, porque é contraindicado a inserção de DIU, mas essas pacientes
o beta-HCG vai ser o nosso principal marcador de segmento da doença. Então, a paciente não pode, além de se ela engravidar nesse período de segmento, ser uma gestação de alto risco, a gente perde a referência do acompanhamento da doença trofoblástica. Então, a gente tem que fazer uma contracepção, orientar direitinho para a paciente ter uma boa adesão. A gente tem que solicitar o beta-HCG quantitativo uma semana após o esvaziamento e encaminhar ao ambulatório de doença trofoblástica, que é na segunda à tarde, né, no nosso caso. Não é necessário ultrassom de rotina quando a gente está pensando ainda numa doença benigna. E o segmento, então, ele é feito com beta-HCG semanal, até que a gente tenha 3 exames negativos, que internacionalmente é padronizado como menor do que o valor de 5. Então, às vezes a gente fica fixado naquele valor menor que 2,39, mas, na verdade, o valor que é considerado negativo é 5. E o beta-HCG, então, depois que ele negativa, a gente dosa ele mensalmente por 6 meses. E aí, idealmente, no mesmo laboratório, com a mesma técnica da avaliação. E aí, depois de 6 meses negativos, a paciente pode ter alta do ambulatório. Ela evoluiu para a cura. E quando a gente vai suspeitar que a paciente, ao invés de evoluir para a cura, está evoluindo para neoplasia trofoblástica gestacional. Então, quando a gente tem algum desses 4 parâmetros, que é o platô do beta-HCG, quando a gente tem 4 ou mais valores em que o beta-HCG oscila menos de 10%, a gente considera como se 10% é o valor de margem de erro do exame. Então, um valor que oscila menos que 10% é considerado o mesmo valor. Então, a gente tem 4 ou mais valores iguais num período maior que 3 semanas, a gente atinge um platô. Ou se esse beta-HCG elevou mais que 10% em 3 ou mais medidas, considerando pelo menos 2 semanas. Se nesse anátomo patológico vier o diagnóstico de coriocarcinoma, ou o beta-HCG continuar elevado por mais de 6 meses. Então, se está fazendo o segmento, ele continua alto. Todos esses critérios, a gente desconfia que o paciente, então, não está evoluindo para a cura, mas está evoluindo para a neoplasia. Outros critérios também que podem ser avaliados é se a paciente tem um beta-HCG maior que 20.000 depois de 4 semanas de esvaziamento. Se a paciente tem dificuldade de adesão no segmento, pode ser avaliada, você considerar a neoplasia e fazer uma quimioterapia, porque essa paciente às vezes não vai fazer o segmento corretamente, ou se a paciente mantém, né, com sangramento importante. E aí, como que é feito, então? O beta-HCG é o pilar do diagnóstico e do acompanhamento, né, um marcador tumoral muito específico. E a maioria dessas pacientes que evolui para neoplasia trofoblástica, ela é assintomática, mas quando ela tem sintoma, o principal sintoma é sangramento uterino anormal. Então, lembrar que quando a gente tem uma paciente no MENACME com uma massa tumoral que ainda não tem origem definida, dosar o beta-HCG pode ser ajuda para poder avaliar essa etiologia. Então, quando a gente vê que a paciente evolui para neoplasia, a gente reexamina para avaliar metástase vaginal ou cervical, que você pode ver no exame especular. E aí, no protocolo até coloca esse segmento mais detalhadamente do que estava anteriormente no protocolo antigo. Coloca assim, no exame físico, você vê essa metástase, te ajuda no estadiamento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas não biopsiar, porque são lesões altamente vascularizadas, então você tem um risco de sangramento maior. São solicitados os exames. Igual a gente solicitava anteriormente o hemograma, o beta-HCG quantitativo, a gente ainda vai solicitar a função renal, hepática e tiroidiana. Pede-se também o ultrassom endovaginal com Doppler, que é importante, igual a Luísa mostrou na nossa paciente, tinha alteração. Aqui, necessariamente, pede-se o raio-x de tórax, e se tiver alguma alteração ou alguma suspeita clínica de metástase pulmonar, faz-se a TC ou ressonância de tórax. Se no anátomo vem coriocarcinoma também, a TC ou ressonância de tórax
passa a ser obrigatória, né, pelo protocolo. E o restante dos exames de imagem, eles são feitos de acordo com o quadro clínico do paciente. Passou 2 vezes aqui. E aí, quando a gente fala, então, da neoplasia, a gente faz, que eu acho que foi uma das principais mudanças do nosso protocolo, foi colocar o estadiamento da doença trofoblástica, porque antes a gente tinha, assim, a gente acompanha essas pacientes muito junto com a oncologia. Mas eu antes, por exemplo, eu tinha essa sensação que a gente manda para a oncologia essa parte de estadiamento e do tratamento, nós residentes principalmente, a gente não sabia tanto, não tinha tanta participação. Eu acho que até para a gente conseguir orientar melhor a paciente, passar para ela a gente não vai indicar qual vai ser o tratamento, mas pelo menos para prepará-la para a conversa que ela vai ter, né, com o oncologista. Então, é importante a gente ter algum conhecimento dessa parte. Então, o estadiamento, ele é feito associando estadiamento anatômico com o score de risco. Então, ele pode ser anatomicamente distribuído entre estágio 1 a 4. Então, no estágio 1, a gente tem uma doença limitada ao útero. No estágio 2, é uma doença que atinge pelve, vagina e anexos. Pode atingir também ligamento largo. No estágio 3, a gente tem extensão, metástase para o pulmão. No estágio 4, outros locais, que não sejam o pulmão e pelve. E associado ao estadiamento anatômico, a gente faz o score de risco, que leva em consideração a idade do paciente, qual foi o tipo de gestação que ela teve anteriormente, o intervalo entre a gestação anterior e o desenvolvimento da doença trofoblástica, beta-HCG pré-tratamento, quantos centímetros tem o maior tumor dessa paciente, e aqui depois eu queria até fazer uma pergunta para o Dr. Gabriel sobre o tamanho desse maior tumor. A gente considera ele pré-tratamento ou no tratamento? Eu até perguntei isso para o professor Mário hoje, a gente ficou na dúvida, então depois a gente queria tirar essa dúvida aí com o Dr. Gabriel. Leva em consideração também o local das metástases e número delas, e se já foi tentado algum tipo de tratamento quimioterápico. E aí, associando o estadiamento anatômico com o score de risco, a gente chega no estadiamento tumoral, que vai guiar o tratamento. Então, tumores de baixo risco podem ser tratados com monoterapia com metrexato, o alto risco faz uma poliquimioterapia, e o de ultra alto risco faz a quimioterapia de indução seguida de poliquimioterapia. Todos eles são feitos ciclos até negativar o beta-HCG, então essa nossa paciente está aí provavelmente, né, no último ciclo dela, a gente dosa antes de cada ciclo o beta-HCG e faz um hemograma. Então esse valor de 9 do beta-HCG da paciente foi o último beta-HCG que ela tem antes de começar esse ciclo que ela está agora. Então, ela dosou, deu esse valor de 9, ela vai fazer esse ciclo, e acabando o ciclo, dosa novamente, e aí, se ele já tiver negativado, começa os 3 ciclos de consolidação. Quando a gente tem no anátomo o tumor de sítio placentário ou o epitelial, a gente sabe que são tumores que são mais resistentes à quimioterapia, então a gente pensa mais no tratamento com esterectomia. Lembrando que essas pacientes, mesmo esterectomizadas, mantêm acompanhamento com beta-HCG. E o segmento, como é que ele é feito? Eu já tinha até adiantado, a gente faz o beta-HCG e o hemograma na véspera de cada ciclo, e depois de 12 meses de beta-HCG negativo, o paciente pode ter alta do acompanhamento. Lembrando que alguns casos de alto risco podem chegar até 5 anos de acompanhamento de beta-HCG. E aí muitas pacientes perguntam, e aí, quando que ela vai poder tentar novamente engravidar? Como que vai ser essa próxima gravidez? E aí, quando a gente está falando de formas benignas, a alta dela é com 6 meses de exames negativos. Então, após a alta, ela está liberada para engravidar. Mas quando ela faz tratamento para neoplasia trofoblástica, ela faz a quimioterapia, né? Então, assim, até o baixo risco, a gente já está falando de quimioterapia. Então, a gente precisa, além
da paciente ter preenchido o critério de alta, ou seja, 12 meses de beta-HCG negativo, ela ainda precisa ter um intervalo de 12 meses da última quimioterapia, porque a gente precisa lembrar que a quimioterapia, ela tem seu caráter teratogênico também. Então, a gente preconiza pelo menos 1 ano após a última quimioterapia dela. E as gestações subsequentes, a gente recomenda já a paciente fazer um ultrassom obstétrico precoce, na ocasião do parto, enviar a placenta para anátomo patológico e fazer a dosagem de beta-HCG 8 semanas após o parto, que é o tempo que a gente espera que esse beta-HCG já tenha negativado numa gestação sem intercorrência, que não tenha nenhuma complicação. E aí, no finalzinho do protocolo, foi feito também um fluxograma que resume, basicamente, a aula, que ficou muito interessante também para consulta rápida. Que é, então, pegando esse caso da nossa paciente, por exemplo, que a Luísa apresentou, uma paciente que tinha atraso menstrual, tinha sangramento, um beta-HCG alto, confirmada, então, a suspeita de mola no ultrassom, foi feito o esvaziamento e mandado para anátomo patológico. O paciente fez o segmento do beta-HCG semanal. Quando ele chegou e aí, assim, ela fez, então, ela está aqui nessa da esquerda, primeiro aqui eu separei o fluxograma em 2, porque estava ficando pequenininha a letra. Então, quando a gente mudou para esse segundo aqui, ela está na doença trofoblástica gestacional. Fez o segmento com beta-HCG, mas em vez de dar os 3 exames negativos e ela ter alta, ela veio aqui para elevação. Na elevação, a gente refaz o exame físico, todas as avaliações de exames, para poder estadiar a paciente e propor a melhor terapia para ela. Eu acho que esse fluxograma ficou bem legal aqui no novo protocolo. Bom, então, o protocolo está aí à disposição, o professor tinha enviado antes também. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aí à disposição. Obrigada. Obrigado, Fernanda. O protocolo, então, como vocês puderam observar, ele cresceu bastante, né? A Fernanda já chamou a atenção que ele acrescentou essa parte de tratamento de quimioterapia, que realmente o anterior não contemplava, e uma mudança aí de classificação, inclusive com formas clínicas, que eu te confesso que eu desconhecia, Gabriel. Esse nódulo placentário, trofoblástico, né? Essas outras formas benignas que você acrescentou aí no protocolo. Então, eu queria que você desse uma explicada para a gente aí o porquê dessas modificações e não sei se vocês sabem, no Brasil tem um grupo de pessoas que são estudiosos da doença trofoblástica gestacional e esse grupo é um grupo muito ativo e o Gabriel faz parte desse grupo, então eles têm reuniões periódicas, tem grupo no WhatsApp que eles discutem casos difíceis, então pode ter o professor Gabriel aí, que participa desse grupo, é super especialista em doença trofoblástica para nos ajudar nesses casos. E foi quem escreveu o protocolo. Então, vou passar a palavra para você, Gabriel, para você fazer as suas observações aí a respeito das mudanças. Primeira coisa, né, eu acho que assim, tanto a Luísa quanto a Fernanda, elas apresentaram muito bem, né, o caso, o protocolo, ficou uma coisa assim bem intuitiva. Eu acho que eu não posso deixar de mencionar, gente, que esse serviço ele é um serviço que começou há alguns anos, que inclusive o Mário sabe disso, ele estava na coordenação da maternidade quando a gente, né, assim, a gente criou esse serviço, foi com o apoio dele, né, e o serviço atualmente, quem faz os atendimentos é a Melinha, né, junto comigo na segunda-feira, né, eu faço apoio para ela, a Maria Amélia está super ativa nesse ambulatório, então, assim, né, créditos enormes para a Maria Amélia. Também, assim, não posso deixar de falar da parceria que a gente tem tido com a oncologia na pessoa da Carolina, da Carol Vieira, que vamos ver, Carol, se você estiver aqui, eu vou querer que você fale uma coisinha para a gente, se for possível, porque ela está atendendo também, então ela está um pouco, né, às vezes um pouco complicada. Oi, Carol, tudo bem? Não, eu estou aqui, tudo bem, vocês? Tudo jóia. Então, assim, o nosso serviço teve apoio da nossa oncoginecologia, então ele encontrou um momento propício para surgir. Né? E dentro desse contexto que o Mário falou, de uma sociedade brasileira, de uma associação brasileira de doença trofoblástica, que é super ativa, tanto em redes sociais,
né, quanto também nessas discussões de casos remotos, né, realmente isso alavancou muito o nosso serviço e a coisa tem começado a andar. Eu queria pedir, então, para a Carol para fazer algumas considerações, né, porque a Carol, ela está ali né, no calor do trabalho. Carol, você consegue falar alguma coisa para a gente do protocolo? A Carol, ela, inclusive, Mário, ela nos apoiou na produção desse protocolo, tá? Então, tem grande influência da Carol aí, que tem sido uma grande colaboradora, com muita satisfação. Obrigada, Gabriel. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. E falar aqui para a gente, como oncologista, eu tenho realmente, assim, um carinho muito grande com a neoplasia trofoblástica, o Gabriel sabe, porque é a neoplasia mais quimiosensível, o tumor sólido mais quimiosensível e com maior chance de cura em adulto. Então, é muito bom para a gente poder, de vez em quando, curar paciente, dar alta do ambulatório da onco, para os residentes também, e as pacientes são, no geral, muito gratas, né, Gabriel, o acompanhamento multidisciplinar. Acho que isso é super importante. De particularidade, eu acho que elas apresentaram muito, muito bem. Eu não poderia pensar numa apresentação mais didática, mais fluida. A gente tem uma dificuldade que o Gabriel sabe, que é da dactinomicina no Brasil, e isso traz muito desconforto para a gente, quando a gente tem que indicar a Hemacó, e às vezes tem que adaptar para a INCO, porque a gente não consegue que a paciente importe, às vezes ela não tem condição financeira, e os hospitais filiados à EBSER e outros hospitais públicos não conseguem importar também, não tem uma via de acesso. O caso do score FIGO 6, que apesar de ser ainda baixo risco, eu acho que ali é o pulo do gato, né, Gabriel? Que a gente, inclusive, recentemente acabou indicando uma poli-QT para um score FIGO 6, mas que tinha muito volume de doença, e foi a decisão mais acertada. Essa paciente não responderia a uma monoterapia. E uma briga antiga minha, aproveitar que está todo mundo aqui super animado com um protocolo belíssimo, que a gente queria formalizar melhor o canal dessas pacientes aqui dentro do HC. O ambulatório da Maria Amélia e do Gabriel, de vocês da ginecologia, ele é aberto, né? Ele é muito acolhedor nesse ponto. Mas, infelizmente, aqui na comissão de oncologia, para a gente fazer químio, a gente precisa do paciente estar regulado na comissão, ele está cadastrado para a oncologia do HC. E a gente tem tido muita dificuldade de fazer isso ambulatorial. Eu até escrevi um protocolo para a diretoria da gente criar um serviço oncológico separado de referência para a gente poder direcionar esses pacientes para cá, até mesmo porque a gente sabe que elas são muito melhor tratadas do que em centros de referência do que em outros serviços. Mas isso não foi para frente, a CMO acha que não tem como triar por CID lá, acaba que elas ficam no bolo da oncologia geral. Então, eu, Gabriel e Maria Amélia, a gente fica tentando pescar para esses pacientes ficarem no nosso reduto e a gente conseguir conduzir. E é super fácil falar comigo, eu estou aqui no Borges quase todos os dias, vocês precisam discutir algum caso aí, eu estou à disposição. Obrigado, viu, Carol? Como sempre, sua ajuda tem sido, assim, muito importante para a gente. Mário, em relação às mudanças gerais, a mudança de terminologia, esse tipo de coisa, são mudanças que têm acontecido, né, recentemente, e elas são muito mais para a gente habituar a ouvir esses termos, né, ou a ver esses termos no anátomo patológico. Então, quando a gente fala lá das formas benignas, molidatiforme completa, molidatiforme parcial, são os tradicionais. Só que a gente pode encontrar também um nódulo do sítio placentário atípico, que ele também deve ser acompanhado como se fosse uma mola, tá? Deve ter segmento de HCG e tudo mais. E algumas vezes a gente pode ter também um sítio placentário exagerado, que usualmente não cursa com a evolução, né, para doença persistente, a neoplasia trofoblástica gestacional. Então, seria mais justificando essa pequena mudança que nós fizemos, foi muito mais de proforma para a gente reconhecendo os termos, que são termos que estão sendo inseridos gradualmente no país, né, e no mundo. Alguns lugares usam essa classificação completa, outros utilizam só aqueles 3 primeiros que foram apresentados, né. A gente optou por fazer um protocolo que ele fosse que tivesse um pouco mais de informação, porque a mola, ela realmente, assim, é difícil de você, na verdade, assim, lidar com ela sem as orientações gerais, né. A gente sempre teve um protocolo muito bom e, na verdade, assim, quando você avalia o que tinha de grandes diferenças em relação ao protocolo anterior, do ponto de vista de conteúdo,
de conduta, né, de orientação, de cuidado, assim, muito semelhante, tá? Também não podia ser diferente. A professora Regina também, que sempre foi uma grande estudiosa da obstetrícia, sempre cuidou dessas pacientes com a maior paixão, né, professora? Fazendo busca ativa dos anátomos patológicos, sempre assim, sempre deu para a gente um exemplo de como cuidar dessas pacientes. Então, o que nós fizemos foi aumentar um pouco, ampliar um pouco, porque a gente viu que algumas dificuldades estavam muito frequentes, né? Então, assim, essa questão que a gente fala das pacientes, quando que a gente dá alta para paciente? Né? Assim, será que 6 meses, 1 ano? Né? Então, a gente deixou um pouco mais explícito. Por exemplo, outro ponto, né? Essas pacientes que estão em segmento, a gente deveria fazer ultrassom de rotina ou o beta-HCG seria o exame preferencial para essas pacientes assintomáticas? Então, quer dizer, a gente também tentou elucidar essa questão, né, de, usualmente, a gente não fazer ultrassom, né, nessas pacientes que estão em segmento, estão com beta-HCG caindo, né, aquelas que estão com beta-HCG aumentando, obviamente, a gente vai fazer para saber se tem doença residual dentro do útero. Então, a gente tentou, né, elucidar os pontos que, às vezes, a gente via que tinham mais dificuldades no dia a dia, né. Outro ponto também que, às vezes, as pessoas, assim, não conhecem tanto, né, e a gente deixou, pode até estender um pouco mais, né, pode até estender, assim, tem um pouco mais dessa dificuldade de entendimento, é a questão também de qual seria a queda que eu esperava para uma paciente. É mais que 10%, é menos que 10%, né? Que às vezes as pessoas também não tinham essa referência. Então, a gente tentou deixar um pouco mais claro. Então, na verdade, ele ganhou um pouco mais de volume, justamente porque a gente viu algumas dificuldades, né, para as pessoas em geral. E como a gente tem uma conexão muito direta com a oncologia, Mário, a gente também optou por fazer essa conexão. Ou seja, quando uma paciente tem uma doença que sugere uma doença persistente, igual uma neoplasia trofoblástica gestacional, né, a gente pode facilitar muito o trabalho da oncologia já ao encaminhar essa paciente no momento adequado, né, que tem os critérios bonitinhos para a gente encaminhar agora, né, assim, na maioria das vezes, a gente também já dá a propedêutico, que aí a hora que ela chega para fazer a quimioterapia, ela já está com os exames prontos, e isso daí pode adiantar muita coisa, né, na vida da paciente. Então, a gente faz, vamos dizer assim, a gente inicia o estadiamento, né, para oncologia, e aí a gente faz as discussões, aí a gente discute bastante, né, Carol? Tem alguns casos que a Carol me liga, Gabriel, o que você acha disso daqui? Tem outros casos com frequência, eu ligo para a Carol, o que você acha? Né, a gente se apoia nessas decisões, assim, né, de quais pacientes que vão merecer QT, né, até o momento, assim, né, quais pacientes que precisarão de tratamentos mais radicais, às vezes como cirurgia, né, então a gente tem se apoiado muito nesse sentido, tá? Eu acho que seria de considerações gerais sobre o protocolo, seria isso, tá? Aqui a professora Regina está perguntando, que entendi que no protocolo diz aguardar 1 ano após término da QT pelos efeitos, é isso mesmo? Professora Regina, essa tem sido a principal, essa tem sido uma recomendação mundial, que eles esperam assim, depois que você terminar a quimioterapia, aguardar 1 ano para você engravidar. Seria mais ou menos essa daí a recomendação mesmo, tá? Para as pacientes que fizeram quimioterapia. Para as pacientes que não fizeram quimioterapia, são 6 meses de HCG mensal negativo, né? E da paciente que fez quimioterapia, são 12 meses de HCG mensal negativo também para essas pacientes. Né, assim, terminou a quimioterapia 1 ano depois do término, desde que os seus exames estejam negativos, obviamente. Tá, não sei se mas aí esse intervalo é por causa de risco de recidiva da doença. Não tem nada a ver com... É porque eu entendi que ela fez uma relação com o efeito da quimioterapia na futura gravidez. E também aí a gente sabe que não isso. tem. E aí a gente sabe que não tem. E ao contrário, né? O que nós sabemos é que o efeito que a quimioterapia pode dar é redução de fertilidade, né? Agora, o intervalo pós-quimioterapia, ele tem que ser pensado em relação ao risco de recidiva da doença. Que aí, se tiver com uma gravidez, catástrofe total, né? Mas é porque eu entendi que ela falou que esse intervalo era por causa do efeito da quimioterapia na futura gravidez. E na hora eu não consegui acompanhar aqui direito na leitura, porque eu estou de pupila dilatada. Eu posso fazer um comentário? Por favor, professora Mário, Lamar. pessoal. Tudo bem com vocês, né?
a Ré e o pessoal, saúde para todo mundo. É um pequeno comentário, assim, de obstetra clássico, não vou falar antigo não, viu, obstetrícia clássica. Adorei o clássico lá. É o seguinte, se a gente considerar que é uma entidade assim que realmente pode trazer um benefício com uma intervenção oportuna, né? E de fato, igual como a Carol falou, são dos casos da oncologia que ela tem mais felicidade, né? Pelos possíveis desfechos positivos. Eu fiquei com algumas dúvidas no protocolo, dá uma olhada. A primeira dúvida que eu tive, que eu não sei se é porque eu também não entendi bem, é a seguinte: o raio-x de tórax só se faz se o útero tiver era maior do que 16 centímetros. Essa foi minha primeira dúvida. A segunda dúvida é a seguinte: você vai considerar a possibilidade de estar evoluindo naquele segmento, a possibilidade de estar evoluindo para uma neoplasia, né? Se com o beta-HCG alto por 6 meses ou mais, essa foi a minha outra dúvida, porque no mesmo ponto ali da apresentação, tem ali o platô, né, quando tem um crescimento de 10%, considerado o mesmo, mas com beta-HCG alto por mais de 6 meses, será que é isso tudo mesmo? E a última observação que eu gostaria de fazer é que eu acho que tem que estar implícito em qualquer protocolo de mola ou de neoplasia trofoblástica uma anticoncepção rigorosa, indicar, falar o quê, perguntar se está usando, e assim, eu acho que tem essa obrigação da gente reforçar muito a questão da anticoncepção. A última coisa é essa que a Ré também teve a dúvida: 12 meses após a última QT, para liberar a pessoa para engravidar, 12 meses após a última QT ou 12 meses com o HCG negativo? Foram as dúvidas que eu tive. Coisa de obstetra velho. Muito obrigada, viu? Professora Lamanda, o que acontece? Velho não, clássico. Na verdade, o que acontece? Todos esses pontos que você falou são pontos que ainda suscitam discussões no mundo todo, para te falar a verdade, tá? Boa parte dessas discussões que você fez. Falando do raio-x de tórax, o que acontece? Né, as pacientes que realmente vão ter algum risco de uma doença mais importante, que merecem um raio-x de tórax de rotina, tá? São aquelas pacientes realmente que têm um risco maior de uma embolização trofoblástica. Então, seriam aquelas pacientes com maior, vamos dizer assim, com HCG mais elevado, com útero com tamanho maior. Então, esses seriam parâmetros. Né? Muitos serviços ainda utilizam fazer raio-x em todo mundo na admissão, mas alguns serviços já não fazem raio-x de tórax nas pacientes, simplesmente pelos fatos delas terem uma suspeita de mola, tá? Então, esse daí é o primeiro ponto que, assim, tentando responder o que você perguntou. Então, a gente está seguindo realmente esses protocolos que tem proposto, muitos desses nossos protocolos também, eles estão alinhados com o que tem feito essa associação brasileira, tanto o protocolo da Febrasgo e tudo mais. Então, a gente tem tentado fazer o mesmo alinhamento, tá? Então, assim, nas pacientes, obviamente, se a gente achar que é mais seguro, para não perder nenhum caso importante, fazer raio-x em todo mundo, tudo bem, é uma avaliação, mas, em geral, os pacientes que realmente necessitam são aquelas pacientes que são consideradas de alto risco, né, para uma embolização trofoblástica, ou aquelas pacientes, por exemplo, que têm doença persistente. Nessa daí não tem dúvida, né? Eu estou com HCG elevando, eu tenho que fazer raio-x de tórax para poder estadiar essa paciente, tá? Então, essa daí Ok, entendi. É só essa questão mesmo, da questão oportuna, né? É uma doença que tem um resultado ótimo se você fizer uma intervenção precoce, né? Exatamente, tá? Então, essa daí é uma coisa. A outra coisa que tem, professora, na verdade, são duas outras discussões, né, que nós temos atualmente, que tem serviços que falam que vale a pena fazer quimioterapia antes ou não, né? Fernanda, projeta aí para a gente nos grupos especiais aí, por favor, a questão das pacientes que nós vamos recomendar quimioterapia. Quando fala lá de mola, quando nós vamos fazer. O que acontece, professor, é o seguinte: quando fala de HCG mais de 6 meses, existem algumas pacientes que vão ficando com HCG positivo, mas não muito elevado, com 6 meses, sabe? Então, na verdade, nessas pacientes, algumas pessoas falam assim: será que a gente não deveria, né, esperar negativar? Será que a gente não deveria fazer quimioterapia antes? Então, assim, pelo risco-benefício, pelos riscos que tem da quimioterapia, né, assim, uma paciente que está com 6 meses com HCG positivo,
né, uma paciente que já pode merecer uma quimioterapia para tentar já eliminar essa doença. Então, tem estudos no mundo que fazem isso, inclusive estudos nacionais. Tá? O Brasil, atualmente, é um grande produtor de conhecimento em doença trofoblástica, né, por causa dessa rede trofoblástica que tem no país inteiro. Então, estão saindo vários estudos multicêntricos no presente momento. Tá? Isso, nesse slide mesmo. Então, você vê aqui, professora Lamanda, que fala assim, que quimioterapia também é maior que 20 mil após 4 semanas. Essa também é uma dúvida que alguns centros têm, se eles devem fazer a quimioterapia ou não nas pacientes que têm um HCG elevado, que é maior que 20 mil, né? Ela continua maior que 20 mil após 4 semanas, mesmo se ele estiver caindo. Então, existe essa dúvida. Alguns grupos acham que que um grupo dessas pacientes aí teria um benefício de esperar, outros grupos são mais agressivos no sentido de propor o tratamento quimioterápico após a 4ª semana com pacientes com HCG elevado, que é maior que 20 mil, justamente para evitar complicações tais como perfuração uterina. Tá? Então, ele meio que alinha um pouco com esse HCG seu de 6 meses. Esperar 6 meses com HCG muito alto, ninguém vai esperar, mas pode ser um HCG baixo que ainda não iniciou a quimioterapia. Tá? Então, por isso que a gente considera um critério, e a gente conta muito com o apoio da Carol, para a gente definir quais são os pacientes que, fora desses padrões de fator e elevação, a gente vai submeter à quimioterapia. Tá bom? Se a Carol quiser complementar alguma coisa, se ela tiver, né, ao vivo e quiser complementar. Gabriel, da pergunta, eu acho super pertinente do tempo para liberar para engravidar. Eu gostei muito do comentário da professora Regina, porque é uma dúvida e é um anseio das pacientes quanto à teratogenicidade. E é muito mais a nossa preocupação mesmo por conta da recidiva. A gente teve uma paciente, isso já tem mais tempo, e eu concordo com a professora Lamanda que a gente é muito rigoroso aqui, o Gabriel, a Amélia também, com contracepção. Mas essa paciente, ela tinha 42 anos, eu lembro direitinho, e ela tinha sido, inclusive, avaliada na fertilidade daí do hospital, porque ela já tinha um filho, e eles julgaram que ela não seria candidata a nenhuma abordagem pela idade, e durante o follow-up, ela já tinha uma mola de baixo risco, durante o follow-up, ela deliberadamente parou com o anticoncepcional, e veio para mim com beta-HCG super alto, e o meu medo na hora foi tipo, putz, isso é um bebê ou um câncer? E aí foi aquele estresse dela ir para a maternidade, era um bebê, nasceu bem, mas a gente tem a preocupação de ter uma evolução catastrófica, uma recidiva durante a gestação. Mas a gente tem, inclusive, embasamento científico, né, Gabriel, nos pacientes com idade mais avançada, com neoplasia de baixo risco, que utilizam 4 meses, até 4 meses de químio, de liberar essa paciente com menos tempo. A gente acompanha 6 meses depois da última QT, e se realmente foi um baixo risco, ela fez pouco tempo de químio, por conta de ser um baixo risco, ela negativou rápido, e isso denota um prognóstico melhor, a gente libera mais rápido, pensando realmente no futuro reprodutivo dela, que já está, às vezes, caminhando para uma menopausa, uma baixa reserva ovariana, e a gente vai diminuir as chances dela de gestar. E essa última dúvida só, se são 12 meses do beta negativo ou 12 meses da última químio, isso diverge entre os oncologistas, mas aqui a gente considera 12 meses do beta negativo, porque esses ciclos de consolidação, eles são muito mais profiláticos, a doença, né, não recidivar. E em relação ao prognóstico, a gente tem uma segurança bem grande numa doença de baixo risco, com 12 meses de beta, do primeiro beta negativo, para liberar. Diferente do alto risco, realmente a gente acompanha por até 5 anos, e a decisão quanto à gestação vai variar muito em relação ao sítio de metástases e a resposta que ela teve. Perfeito, Carol. Então, assim, a Carol já respondeu então essa questão do 12 meses, né? Obviamente, por ser um protocolo, a gente fez uma opção dentro dele, né? Igual a Carol está falando, existe essa questão, se nós vamos fazer depois do negativo, se vai ser depois do final da QT, existe protocolo para todos os gostos nesse sentido, né? E que para pacientes que realmente são de mais baixo risco, elas podem ser, vamos dizer assim, a gente pode individualizar para as pacientes mais velhas.
mas a gente utilizou basicamente o que normalmente é mais utilizado nos serviços em geral. Então, por isso, a escolha dos 12 meses, tá, professora Lamanda? Vai muito em direção a isso daí. Sim, tá? E protocolo foi feito para poder você ter uma diretriz. Sim. E você ter como flexibilizar naqueles casos que individualmente você observar alguma variação, né? Isso é mesmo. Exatamente, tanto que tem alguns casos que a gente indica QT, né, que a gente conversa, né, Carol? Às vezes uma paciente que está com um padrão assim, ó, está melhorando, mas de repente ela está com dificuldade de acesso, ou ela é uma paciente que está com sangramento, que às vezes você vê se, pô, não estou conseguindo controlar com a medicação habitual, e apesar de não estar absurdo, às vezes você acaba tendo que mudar isso daí. Em relação à contracepção, Alamanda, nós colocamos no protocolo de forma obsessiva compulsiva, tá? Porque, igual você sinalizou, não é importante, não, é essencial. Tanto que a gente coloca que a paciente deve sair da maternidade com a prescrição para já começar a tomar, tá? Então, isso daí é importante em relação a isso daí de uma forma geral. Só alguns pontos que eu gostaria de sinalizar em relação ao protocolo também, Mário. Quando a gente colocou ali 7 dias, né, você fazer um novo beta-HCG após a saída, a gente fica pensando muito assim, de tentar associar a consulta que ela vai fazer com a gente, né, para ela fazer o protocolo no dia, para fazer o beta-HCG no dia que ela vai à consulta, né, para a gente ter um segmento que dá para continuar legal. Mas, assim, se for entre 7 e 14 dias, ela não pode ficar sem segmento. A gente ficou com medo de colocar um intervalo maior, porque senão algumas pessoas iam achar que poderia fazer visitas de muito mais tempo. E quando você aumenta o tempo, a pessoa atrasa ainda mais, aí vai dando cada vez mais problema, tá? Por isso que a gente colocou a consulta entre 7 e 14 dias, né, porque vai depender do dia da semana que ela sai do hospital. E esse beta-HCG é importante que ele seja feito semanal, mas depois nós vamos ajustar ele para próximo da consulta, para a paciente ir uma vez só no hospital e tentar fazer o exame e o HCG. Nesse momento de pandemia, a gente tem dado um apoio para essas pacientes de forma remota, né, porque a gente tem paciente do estado inteiro, então a gente tem conseguido fazer esse apoio de HCG da paciente de forma remota, né, para evitar que a paciente venha para o nosso centro, ainda mais nos momentos que a gente vê que tá aumentando muito os casos de Covid, né? Então, até isso nós estamos tendo que ter preocupação. Em relação ao nível de HCG, Fernanda, eu só gostaria de fazer uma observação. A gente colocou ali aquele valor de 5, né, Fernanda? Mas, na verdade, ele não consta no protocolo. 5 é um valor internacional, mas eu acho que a gente deveria utilizar ainda os valores de referência que a gente tem dos exames. Tem lugar que o valor de referência é 5, tem lugar que é 2, então acho que a gente deveria de referência. Eu não sei se a Carol concorda com isso. Eu não sei se ela está... Concordo plenamente. Eu sigo o valor de referência do laboratório que ela fez, mas com o capricho de fazer sempre no mesmo. Exatamente. Às vezes é difícil para elas fazerem aqui, no Borges, tem que chegar muito cedo, e aí a gente não liga, não importa. Eu posso pagar ou fazer perto da minha casa, fazer no meu município, contanto que seja bem feito e faça sempre no mesmo lugar, a gente vai respeitar o limite inferior mesmo do valor de referência inferior do laboratório de referência que ela sempre faça. Perfeito. Porque até a doutora Maria Amélia, essa segunda, ressaltou isso, porque teve justamente uma paciente que a gente atendeu lá, que o valor de referência do nosso laboratório é esse mesmo, é de 5. Mas aí tinha uma paciente que o limite inferior da detecção é aquele que aparece menor que 2,39, sendo que o menor que 5 é negativo. Então, veio, 3,5, e o pessoal estava considerando o próximo como o primeiro negativo, sendo que, na verdade, esse já era negativo, só para chamar a atenção disso mesmo. Perfeito. É o valor de referência, o exame negativo. E outros pontos também que vale a pena chamar a atenção na mola é o seguinte: a esterectomia não é um tratamento para a maioria dos pacientes de imediato, mas ela pode ter um valor importante ao longo do tratamento. Tá? A esterectomia usualmente não é feita no tratamento da mola, propriamente dito, e o motivo principal também disso, assim, além de, obviamente, né, de determinar uma limitação reprodutiva das pacientes, que a maioria não vão precisar, porque vão curar com a quimioterapia, nós temos a questão de que quando você faz uma esterectomia, a paciente acha que ela está curada, então ela não faz o segmento. Se essa paciente tiver êmbolo pulmonar, essa paciente, então, ela vai continuar com a doença, e aí ela vai descuidar, vai sair do segmento, e quando voltar vai estar com um caso, assim, bem grave para ser tratado. E esse é o grupo, né, que quando chega é o grupo de pior prognóstico, de uma forma geral. Então, assim, a esterectomia também não é uma coisa muito importante. E um ponto
importantíssimo também, gente. A doença trofoblástica gestacional, ela tem um marcador biológico extremamente fidedigno, que é o beta-HCG, tá? Muito fidedigno. Isso quer dizer o quê? Algumas pacientes, elas vão vir, às vezes, sem anátomo patológico, né? Algumas pacientes, às vezes, o laboratório que examina e a mola no início da gravidez, às vezes, é difícil de ser vista por um patologista, né, que não está habituado a ver mola e datiforme. Então, na verdade, o que a gente quer dizer é o seguinte: o beta-HCG é que vai direcionar muita gente no sentido de dizer se aquela paciente vai ter doença persistente ou não, né, se é mola ou não. E para iniciar uma quimioterapia para uma paciente com um quadro suspeito de doença de neoplasia trofoblástica gestacional, a gente não precisa do anátomo patológico. Isso a gente fez questão de ressaltar, porque senão essa paciente perde anátomo patológico, ou fez num lugar que não pegou, vamos dizer assim, né, não fez o anátomo patológico do aborto daquela paciente, mas depois descobriu que ela tinha. Então, assim, são pacientes que elas merecem quimioterapia a despeito de ter um anátomo patológico confirmando a doença. Porque o beta-HCG vai dizer se a doença está ativa ou não. Né? Essa é uma característica bem interessante da mola, né, que difere bem ela dos outros tumores. Não é isso, Carol? Sim, a gente tem muita dificuldade com a Comissão de Oncologia entender isso. Às vezes eu conto com o Gabriel e a Maria Amélia nesses casos raros que não tem AP, porque a gente corrobora que não existe outro diagnóstico, anexa ultrassom. Inclusive, recentemente a gente começou para uma que não tinha AP, mas que estava sangrando, que já tinha feito uma abordagem em outro serviço. Não tinha sentido submeter ela a uma segunda abordagem de esvaziamento uterino, sendo que o diagnóstico estava claro. E eu gosto muito de conversar com a Maria Amélia e o Gabriel, porque acho que eles têm um bom senso muito grande. A gente tem alguns ginecologistas que são os guardiões do útero, que a gente, oncologista, fala que, assim, não topa nem conversar esterectomia. E em alguns casos, a gente está com um caso que a gente teve que fazer um tratamento multimodal, que foi super importante, uma paciente que engravidou aí no final da vida reprodutiva dela, aos 51 anos, uma neoplasia trofoblástica gestacional com maior foco tumoral, sendo mesmo o útero, super aderente, e a gente não estava conseguindo um controle adequado com tratamento sistêmico com poli-QT. E aí o Gabriel e a Maria Amélia entraram, né, concordaram com a Esterec. Com isso, no pós-operatório imediato, o beta-HCG dela já tinha diminuído muito, a gente acaba conseguindo retirar esses clones tumorais mais resistentes que estavam ali, e ela voltou para o tratamento sistêmico com uma chance muito maior de cura. Então, acho super importante a gente estar sempre discutindo multidisciplinarmente, porque tem casos que se beneficiam, sim, da esterectomia. Tá bom, obrigado, Gabriel, obrigado, Carolina, todos que participaram. Eu achei que realmente foi uma reunião muito rica. Eu fiquei impressionado de ver como o assunto doença trofoblástica gestacional teve muita novidade nos últimos anos, né? Que bom que a gente tem pessoas que estão estudando muito e que estão super atualizadas, como o Gabriel, a doutora Carolina e a própria Maria Amélia, que participa do nosso ambulatório também, para poder nos ajudar a entender melhor essa doença. Eu, particularmente, achei que o protocolo ficou muito bom. Lógico que tem essas pequenas observações que a gente pode depois rediscutir e ver se faz alguma mudança, mas, de maneira geral, achei que foi uma reunião muito produtiva. Na próxima semana vai ser a apresentação de artigo, que vai ser a doutora Zina e o Lucas, o residente, que vão ser os responsáveis pela apresentação. Então, assim que eu tiver o artigo, passo para vocês. Vou agradecer a todos pela participação e convidar a todos para a reunião da semana que vem. Então, muito obrigado, gente. Até a próxima.